O cheiro de lírios e café velho se misturava no ar, um perfume fúnebre que parecia grudar na alma. Eu estava sentado em uma cadeira de madeira desconfortável, o terno preto pinicando minha pele, os olhos fixos no caixão de mogno polido no centro da sala. Lá dentro estava minha mãe, Helena, a mulher que era todo o meu universo, a única família que eu realmente conhecia, agora reduzida a uma memória silenciosa em uma caixa. A dor era uma coisa física, uma pressão no meu peito que tornava cada respiração um esforço consciente. Eu tinha 28 anos, mas me sentia como um menino órfão de 5, perdido em um supermercado barulhento. E o barulho era o pior. Não era o choro contido de alguns amigos distantes ou o murmúrio respeitoso que se espera em um velório. Era a voz dos meus tios, Ricardo e Marcos, os irmãos da minha mãe. Eles estavam a poucos metros de mim, perto de uma mesa com garrafas térmicas e biscoitos baratos, e não faziam a menor questão de baixar a voz. Suas palavras eram como cacos de vidro na minha dor já exposta. A casa no bairro das Flores vale pelo menos uns 800 mil. Talvez 1 milhão se a gente der uma ajeitada na fachada, disse Ricardo, o mais velho, com a boca cheia de um pão de queijo. Ele era um homem corpulento, com um rosto avermelhado que sempre parecia estar à beira de um ataque de fúria ou de um infarto. Marcos, mais magro e com um ar escorregadio, concordou com a cabeça, os olhos pequenos brilhando de cobiça. E o carro, o sedã que ela comprou ano passado, está praticamente novo. Eu posso ficar com ele, minha mulher vai adorar. Resolvemos no acerto depois. E as joias? Continuou Ricardo gesticulando com o pão de queijo. Helena tinha aquele colar de pérolas da vovó e o anel de brilhantes que o nosso pai deu para ela. Isso vale uma grana. Eles continuaram, fatiando a vida da minha mãe como se fosse um bolo, cada um pegando o pedaço que mais lhe apetecia. O sítio em Minas, os móveis de Jacarandá, até a coleção de selos do meu falecido pai. E em toda a conversa, meu nome não foi mencionado uma única vez. Eu, o filho único. O único que esteve ao lado dela durante os 6 meses de uma doença cruel que a consumiu de dentro para fora. Eu, que segurei sua mão enquanto ela dava o último suspiro no hospital, era invisível para eles. Uma onda de náusea e raiva subiu pela minha garganta. Eu queria gritar, queria jogar aquela mesa de café no chão, queria expor a ganância nojenta deles para todos os presentes. Mas eu não conseguia me mover. O luto me paralisava. Me prendia àquela cadeira como correntes invisíveis. Eu apenas os observava, o arquiteto da minha própria dor, enquanto eles, os abutres, circulavam a carcaça do que um dia foi a vida da minha mãe. Eles não estavam de luto pela irmã. Estavam celebrando uma oportunidade de negócio. Aquele momento no velório não foi o começo da injustiça, mas a sua culminação. Foi a manifestação mais descarada de uma vida inteira de desrespeito e exploração. Para entender a profundidade da traição, é preciso entender quem era minha mãe, Helena, e quem eu era para ela. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, vítima de um acidente de carro repentino e brutal. Da noite para o dia, o mundo da minha mãe desabou. Ela, que era uma dona de casa dedicada, se viu sozinha com um filho pequeno e uma montanha de incertezas. Seus irmãos, Ricardo e Marcos, apareceram no enterro com lágrimas de crocodilo e tapinhas no meu ombro, mas a ajuda deles foi superficial e passageira. Lembro-me deles aconselhando minha mãe a vender a casa e se mudar para um apartamento menor, para facilitar as coisas. Na verdade, eles queriam uma parte do dinheiro da venda, mas Helena era feita de um material mais forte do que eles imaginavam. Ela arregaçou as mangas, pegou o pequeno negócio de artesanato que mantinha como hobby e o transformou em sua fonte de sustento. Ela trabalhava noite adentro, suas mãos habilidosas criando peças que eram pequenas obras de arte. Eu cresci sentindo o cheiro de tinta e verniz, adormecendo ao som suave de sua máquina de costura. Ela nunca se queixou. Seu foco era um só: me dar a melhor educação e a vida mais estável possível. E ela conseguiu. Graças ao seu sacrifício, eu me formei em engenharia em uma boa universidade. Ela era meu maior fã, minha confidente, minha melhor amiga. Nosso vínculo era a coisa mais sólida da minha vida. Conversávamos sobre tudo, desde meus projetos na faculdade até os filmes bobos que assistíamos juntos nas noites de sexta-feira, comendo pipoca no sofá. Enquanto isso, meus tios viviam suas vidas,
aparecendo esporadicamente, quase sempre com a mão estendida. Ricardo, com seus negócios que sempre faliam, precisava de um empréstimo para cobrir uma dívida. Marcos, o bom vivant, pedia dinheiro para uma oportunidade de investimento que nunca se materializava. Minha mãe, com seu coração generoso e uma culpa familiar que eu nunca entendi completamente, quase sempre cedia. São meus irmãos, meu filho. Família é família, ela dizia com um suspiro cansado, e eu via a dor em seus olhos cada vez que eles saíam pela porta, um pouco mais ricos, deixando-a um pouco mais pobre. Eu os odiava por isso. Odiava a forma como eles a faziam se sentir pequena, como se o sucesso dela fosse uma obrigação de sustentá-los. Você deu sorte, Helena, Ricardo disse uma vez, durante um almoço de domingo. Esse negócio de artesanato decolou. A gente não teve a mesma sorte. Sorte. Ele chamava de sorte as noites em claro, as mãos calejadas, a preocupação constante que vincava a testa da minha mãe. Quando ela adoeceu, o comportamento deles atingiu um novo nível de baixeza. O diagnóstico foi um câncer agressivo. O mundo parou. Eu larguei meu emprego em outra cidade sem pensar duas vezes e voltei para casa para cuidar dela. Foram os 6 meses mais difíceis e, paradoxalmente, mais preciosos da minha vida. Cada dia era uma batalha, mas também uma chance de retribuir um pouco de todo o amor que ela me deu. Eu cozinhava para ela, lia seus livros favoritos, a ajudava a caminhar pelo jardim quando ela tinha forças e, nos dias ruins, apenas segurava sua mão em silêncio. E meus tios? Ricardo ligou uma vez perguntando se o plano de saúde dela cobria tudo mesmo. Marcos apareceu por 10 minutos, reclamou do cheiro de hospital na casa e foi embora. Eles não ofereceram ajuda. Não ofereceram apoio emocional. Não ofereceram nada além de sua ausência gritante. A única vez que mostraram interesse genuíno foi quando perguntaram de forma indireta se ela já tinha organizado seus papéis. A preocupação deles não era com o bem-estar dela, mas com o patrimônio. Na última semana, quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, minha mãe teve um momento de clareza, uma última centelha de sua força de vontade. Ela me chamou para perto, a voz um sussurro frágil. Lucas, meu filho. Ela começou, a respiração ofegante. Eu preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, mãe, eu disse, a voz embargada. Seus tios, eles não são homens bons, ela disse, e uma lágrima solitária escorreu por sua têmpora. Eu fui fraca com eles, eu sei, mas eu não serei fraca com o seu futuro. Eu cuidei de tudo. Lembre-se disso, eu cuidei de tudo para você. Naquele momento, eu não entendi completamente o que ela queria dizer. Achei que era apenas o delírio de uma mente se despedindo. Mas ela segurou meu braço com uma força surpreendente. Existe um plano de emergência, Lucas. Só para você. Lembre-se da data mais triste e mais importante para nós dois. Ela é a chave. Não confie em ninguém além de si mesmo. Ela faleceu 2 dias depois. E então, no velório, eu vi a ganância deles em plena exibição, e as palavras dela começaram a ecoar na minha mente. Eu cuidei de tudo. O ponto de virada não foi uma explosão de raiva, mas uma geada lenta e silenciosa que se formou sobre a minha dor. Aconteceu no dia seguinte ao enterro. Eu estava no meu antigo quarto, na casa da minha mãe, cercado por caixas e memórias, tentando decidir por onde começar a desmontar uma vida inteira. Meus tios tinham me dado 1 semana para pegar meus pertences pessoais, antes que eles colocassem a casa no mercado. A audácia deles era de tirar o fôlego. Eu estava mexendo em uma gaveta quando meu celular tocou. Era Ricardo. Lucas, só para avisar, um corretor de imóveis vai passar aí amanhã para avaliar a casa. Tente deixar as coisas o mais organizadas possível, ok? Não queremos passar uma má impressão. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei parado, o telefone na mão, o coração batendo forte. Corretor de imóveis. Eles nem esperaram o corpo da minha mãe esfriar. Eles já estavam vendendo o teto sob a minha cabeça, o santuário que ela construiu com tanto esforço. Foi nesse instante que o luto se transformou. A tristeza ainda estava lá, uma dor profunda e constante, mas agora estava misturada com uma nova emoção, uma raiva fria e cristalina. A imagem deles no velório, dividindo os despojos, a voz de Ricardo no telefone, tudo se fundiu em uma única e insuportável injustiça. E então,
As últimas palavras da minha mãe voltaram com a força de uma revelação. Existe um plano de emergência, Lucas. Lembre-se da data mais triste e mais importante para nós dois. Ela é a chave. A data. Eu sabia exatamente que data era. 15 de maio de 1999. O dia em que meu pai morreu. O dia que nos quebrou e nos uniu para sempre. Uma data que meus tios, em sua indiferença egoísta, jamais se lembrariam. Era o nosso segredo, a pedra fundamental da nossa pequena família de dois. E com essa lembrança, a imagem de um objeto que eu não via há anos surgiu na minha mente. Um cofre. Um pequeno cofre de parede, cinza e discreto, que minha mãe mandou instalar em seu quarto de costura, atrás de um painel de madeira falso, logo depois que meu pai morreu. Ela dizia que era para guardar documentos importantes. Com o tempo, eu tinha me esquecido completamente dele. Ela nunca mais o mencionou. O plano de emergência, o cofre, a senha. Tudo se encaixou. Uma calma gélida tomou conta de mim. A paralisia do luto se dissipou, substituída por um propósito afiado. Meus tios achavam que tinham ganhado. Eles achavam que eu era um garoto fraco, afogado em dor, que eles poderiam facilmente empurrar para o lado. Eles não contavam com a previdência da minha mãe. Eles não contavam com o amor dela, uma força que se estendia para além do túmulo para me proteger. Meu plano começou a se formar, não com o calor da vingança, mas com a precisão fria da justiça. Eu não precisava gritar ou brigar. Eu só precisava chegar àquele cofre antes deles. A primeira fase do meu plano era simples: ganhar tempo e reunir informações. Eu liguei para o meu tio Ricardo naquela mesma tarde, forçando uma voz trêmula e derrotada. Tio, eu não estou conseguindo lidar com as coisas aqui. É muita coisa para arrumar. Você acha que eu poderia ter mais uma semana? Só mais uma semana para colocar tudo em ordem. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia quase ouvi-lo revirando os olhos. Olha, Lucas, o mercado imobiliário está aquecido. Não podemos perder tempo, ele disse impaciente. Por favor, tio, é a casa da minha mãe. Eu só preciso de um pouco mais de tempo para me despedir, eu insisti, jogando a carta emocional que eu sabia que ele desprezava, mas que seria difícil de recusar publicamente. Ele suspirou, um som longo e exasperado. Tudo bem, uma semana, mas nem um dia a mais. E o corretor ainda vai amanhã. Esteja lá para recebê-lo. Ótimo, eu tinha uma semana. E a visita do corretor era a oportunidade perfeita. Eu precisava saber exatamente quais eram os planos deles. No dia seguinte, quando o corretor, um homem engomado chamado Sr. Almeida, chegou, eu o recebi com uma expressão de profunda tristeza. Meus tios Ricardo e Marcos chegaram logo depois, agindo como os donos do lugar. Enquanto eles guiavam o Sr. Almeida pela casa, exaltando as vigas de madeira maciça e o amplo quintal, eu os seguia em silêncio, ouvindo atentamente. Queremos uma venda rápida, disse Ricardo. Estamos dispostos a negociar um pouco o preço para acelerar o processo. Sem inventário, sem burocracia. Uma venda direta. O Sr. Almeida franziu a testa. Mas e o inventário do filho? O processo legal? Não se preocupe com isso, interrompeu Marcos com um sorriso oleoso. O garoto está sendo cuidado. Nós somos a família dele agora. Vamos resolver tudo. Considere a propriedade livre e desembaraçada. Mentira. Uma mentira descarada. Eles planejavam me passar para trás legalmente, provavelmente me fazendo assinar algum papel que eu, em meu estado de luto, não leria direito. A raiva me deu foco. Depois que eles foram embora, a casa mergulhou em um silêncio pesado. Agora era a minha vez de agir. O quarto de costura da minha mãe ficava no final do corredor do segundo andar. Era um cômodo pequeno, inundado pela luz da tarde, que ainda cheirava a tecido e óleo de máquina. Eu fui direto para a parede dos fundos, coberta por um painel de madeira escura que eu sempre pensei ser apenas decorativo. Passei os dedos pela superfície, procurando por uma fresta, uma emenda, qualquer coisa. Lá estava. Um pequeno desnível quase imperceptível no canto inferior direito. Usei a unha para forçá-lo e o painel se abriu com um clique suave, revelando o quadrado de metal cinza do cofre. Meu coração disparou. Era real. O plano de emergência da minha mãe era real. Olhei para o teclado numérico. 6 dígitos. A data.
15059. Inspirei fundo e digitei os números. Cada toque era uma lembrança. O dia chuvoso, o telefonema da polícia, o abraço da minha mãe que durou uma noite inteira. A luz do teclado piscou de vermelho para verde e um claque metálico ecoou no silêncio do quarto. A porta do cofre se abriu. Com as mãos trêmulas, eu alcancei o interior. Não havia joias extravagantes ou maços de dinheiro. Havia algo muito mais valioso. No topo de uma pequena pilha de documentos estava um envelope grosso, com meu nome escrito na caligrafia elegante e familiar da minha mãe. Para Lucas, meu querido filho. Dentro do envelope havia 2 itens. O primeiro era um documento oficial, com selos e assinaturas de cartório. O testamento. Li as primeiras linhas e minhas pernas fraquejaram. Ela deixava tudo para mim. A casa, o carro, o sítio, as economias no banco, cada centavo, cada tijolo. Ela havia nomeado o advogado da família, Dr. Andrade, um velho amigo do meu pai, como o testamenteiro. O documento tinha sido lavrado e registrado há mais de 5 anos. Meus tios não tinham direito a absolutamente nada. O segundo item era uma carta. Sentei-me no chão do quarto de costura, o cheiro dela ao meu redor, e comecei a ler. Meu querido Lucas, se você está lendo esta carta, significa que eu já não estou mais aí para te proteger, e que seus tios agiram exatamente como os homens pequenos que eu sempre soube que eles eram. Perdoe-me por não ter tido a força de confrontá-los em vida, mas saiba que meu último ato neste mundo foi garantir que eles não pudessem tocar no que é seu por direito, no que construímos juntos. Aquele dia, 15 de maio de 1999, foi o pior dia de nossas vidas. Mas foi também o dia em que eu soube que meu único propósito era você. Todo o meu trabalho, todo o meu esforço foi para te dar a segurança que nos foi tirada. Seus tios nunca entenderam isso. Eles só enxergam dinheiro, nunca o amor ou o sacrifício. Dentro deste cofre você encontrará o meu testamento oficial. Dr. Andrade tem uma cópia e todas as instruções. Ele é um homem bom e irá te ajudar. Você também encontrará as escrituras da casa e do sítio e os extratos de uma conta de investimento que eu abri em seu nome quando você entrou na faculdade. É o seu futuro, Lucas. Um futuro livre da ganância deles. Use isso com sabedoria. Viva uma vida plena e feliz. Honre a memória do seu pai e a minha, não se apegando a coisas, mas sendo um homem bom e justo. Não deixe que a amargura deles envenene seu coração. A maior vingança contra pessoas como Ricardo e Marcos não é o ódio, é viver uma vida tão feliz e completa que a existência deles se torne irrelevante. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Estarei sempre com você. Com todo o meu amor, mamãe. As lágrimas que eu segurei no velório finalmente vieram, não de tristeza, mas de um amor e gratidão avassaladores. Ela tinha pensado em tudo. Ela tinha me dado a armadura e a espada. Ela não tinha me deixado sozinho. Fechei o cofre, coloquei o painel de volta no lugar e guardei o envelope dentro da minha jaqueta, junto ao peito. O peso do papel contra o meu coração era reconfortante. A fase de planejamento havia acabado. Agora, era a hora do clímax. Passei os dias seguintes agindo como o sobrinho dócil e perdido. Embalei algumas caixas com roupas e livros, deixando os itens de valor no lugar para que eles não suspeitassem de nada. Respondi às chamadas do meu tio Ricardo com monossílabos, confirmando que estaria fora da casa até o final da semana. A confrontação final foi agendada por eles mesmos, sem que soubessem. Ricardo me ligou na sexta-feira de manhã. Lucas, temos um casal muito interessado na casa. Eles querem fazer uma última visita hoje à tarde, às 3 horas. Depois disso, vamos assinar a promessa de compra e venda. Preciso que você deixe a chave debaixo do capacho e não esteja lá. É melhor assim, menos emocional. Tudo bem, tio, eu respondi, a calma na minha voz surpreendendo até a mim mesmo. Ah, e mais uma coisa, ele acrescentou. Nosso advogado, Dr. Vilela, vai estar lá também para acertar os detalhes. Depois que a venda for concluída, a gente te manda a sua parte. A minha parte. Provavelmente algumas migalhas para me manter quieto. Mal sabiam eles que eu também tinha feito uma ligação importante. Dr. Andrade, eu disse ao telefone mais cedo naquela manhã. É o Lucas, filho de Helena. Eu encontrei o cofre. Às 3 horas da tarde, eu não estava escondido ou ausente. Eu estava sentado na poltrona favorita da minha mãe na sala de estar,
vestindo um blazer escuro e uma camisa de botão. Ao meu lado, em uma poltrona idêntica, estava o Dr. Andrade, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, com uma pasta de couro no colo. A casa estava em silêncio, esperando. A campainha tocou pontualmente. Eu mesmo abri a porta. A surpresa no rosto dos meus tios foi impagável. Ricardo e Marcos estavam parados na varanda, ladeando um casal de aparência rica e um homem de terno lustroso que presumi ser o Dr. Vilela. Lucas, o que você está fazendo aqui? Eu não disse para você. Começou Ricardo, a irritação já subindo ao seu rosto vermelho. Eu moro aqui, eu respondi calmamente. Por favor, entrem, estávamos esperando por vocês. Eles entraram, a confusão se transformando em desconfiança ao verem o Dr. Andrade. Quem é este? Perguntou Marcos, apontando com o queixo para o meu advogado. Este é o Dr. Carlos Andrade, advogado da minha mãe por mais de 20 anos e o testamenteiro designado por ela. Eu disse, saboreando cada palavra. Dr. Andrade se levantou. Boa tarde, senhores. Ricardo, Marcos, há quanto tempo? Meus tios ficaram pálidos. Eles conheciam o Dr. Andrade. Sabiam que ele era leal ao meu pai e à minha mãe. O que está acontecendo aqui? Rosnou Ricardo. Isso é algum tipo de piada? Pelo contrário, disse Dr. Andrade, abrindo sua pasta de couro. Estamos aqui para evitar que uma fraude seja cometida. Fui informado por Lucas, o único herdeiro de Helena, que os senhores estão tentando vender esta propriedade de forma ilegal. Ele tirou uma cópia autenticada do testamento e a estendeu para o Dr. Vilela, o advogado dos meus tios. Acredito que o senhor vai querer ler isto. O Dr. Vilela pegou o documento, os olhos percorrendo as linhas rapidamente. Sua expressão profissional se desfez, substituída por choque e depois por embaraço. Ele olhou para os seus clientes que estavam boquiabertos. O que é isso? Que testamento? Gaguejou Marcos. Helena não tinha testamento. Nós somos os irmãos, os herdeiros mais próximos. Na verdade, não, eu disse, minha voz firme e clara cortando o ar da sala. Ela tinha um testamento. E ela deixou tudo para mim. Cada centavo. Esta casa, o carro que o senhor estava tão ansioso para pegar, tio Marcos, o sítio, as economias, tudo. Eu tirei o envelope original do meu bolso e coloquei a carta da minha mãe sobre a mesa de centro. Ela também deixou isto. Uma carta explicando exatamente por que ela fez o que fez. Ela sabia que vocês viriam como abutres. E ela se certificou de que eu estaria protegido. Ricardo ficou roxo de raiva. Isso é mentira, é uma farsa. Você falsificou isso, seu moleque ingrato. Ele deu um passo na minha direção, mas Dr. Andrade se interpôs. Eu o aconselho a se acalmar, Ricardo. Este documento é legal, válido e foi devidamente registrado há 5 anos. Minha cópia está em meu poder desde então. Qualquer tentativa de contestá-lo será fútil e poderá resultar em acusações de fraude e tentativa de estelionato. Dr. Vilela, tenho certeza de que o senhor pode aconselhar seus clientes sobre as implicações legais de suas ações. Todos os olhos se voltaram para o Dr. Vilela, que parecia querer que o chão se abrisse e o engolisse. Ele pigarreou, ajeitando a gravata. Meus clientes, parece que agiram com base em informações incorretas. Obviamente, diante deste novo documento, a venda está cancelada. Peço desculpas pelo inconveniente. Ele lançou um olhar fulminante para os meus tios. O casal de compradores, que assistia a tudo como se fosse uma peça de teatro, recuou em direção à porta. Acho que... Nós já vamos, disse a mulher, puxando o marido pelo braço. Quando eles saíram, o silêncio que ficou era denso e hostil. Marcos afundou no sofá, a cabeça entre as mãos. Ricardo, no entanto, ainda tremia de fúria. Depois de tudo que fizemos por ela, ele sibilou. Fizeram por ela? Eu finalmente explodi, a calma se quebrando. O que vocês fizeram? Pediram dinheiro? A exploraram? Sumiram quando ela ficou doente? Eu cuidei dela. Eu estive aqui todos os dias enquanto vocês estavam ocupados demais com suas vidas medíocres para sequer telefonar. Vocês não estavam de luto no velório. Estavam fechando um negócio. Vocês não têm direito a nada, não porque este papel diz, mas porque vocês não merecem. Vocês não amavam a minha mãe. Vocês nunca a amaram. Minhas palavras pairaram no ar. Ricardo abriu a boca para responder,
mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, eu o vi derrotado. A ganância em seus olhos foi substituída por uma humilhação vazia. A porta é por ali, disse Dr. Andrade em um tom glacial. Sugiro que saiam agora. Eles saíram sem dizer mais uma palavra, como ratos fugindo de um navio que não estava afundando, afinal. Eu os observei irem embora da janela da sala, entrando em seus carros e desaparecendo rua abaixo para fora da minha vida. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo e pacífico preencheu a casa. Era o silêncio da vitória, da justiça. Eu olhei para a poltrona vazia da minha mãe e, pela primeira vez desde que ela se foi, sorri. Conseguimos, mãe, eu sussurrei. Nos meses que se seguiram, eu me senti renascer. Com a ajuda do Dr. Andrade, tomei posse de tudo que era meu por direito. Vendi o sítio, que só trazia lembranças das visitas interesseiras dos meus tios, e usei o dinheiro, junto com as economias que minha mãe deixou, para criar a Fundação Helena, uma pequena organização sem fins lucrativos, que oferece aulas de artesanato e empreendedorismo para mulheres de baixa renda. Era a homenagem perfeita para ela, transformando seu legado em uma fonte de empoderamento para outras mulheres como ela. Eu não vendi a casa. Aquele lugar não era apenas tijolo e argamassa. Era o último santuário do amor dela. Eu a reformei, não para vender, mas para viver. Pintei as paredes, troquei alguns móveis, mas mantive o seu quarto de costura exatamente como ela deixou. Às vezes, eu entro lá, sento no chão e sinto a paz daquele lugar, a força que emana dele. Meus tios tentaram entrar em contato uma vez. Marcos me ligou, a voz melosa, pedindo perdão e sugerindo que a família deveria permanecer unida. Eu o ouvi em silêncio, e quando ele terminou, eu disse apenas uma coisa antes de desligar e bloquear seus números para sempre. Minha mãe me ensinou o que é família, e vocês não fazem parte dessa definição. Eu aprendi que o luto é uma jornada estranha e que a justiça pode vir de lugares inesperados. A maior lição que minha mãe me deixou não estava no testamento, mas na carta. A melhor vingança é, de fato, uma vida bem vivida. Eu não sou mais o menino assustado do velório. Sou o filho de Helena, um homem que aprendeu que o amor verdadeiro é a única herança que realmente importa e que ele pode ser uma fortaleza impenetrável contra a ganância do mundo. E agora eu pergunto a vocês: o que vocês teriam feito no meu lugar? Vocês teriam buscado uma vingança mais direta ou a paz que encontrei foi a resposta certa? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Se essa história tocou você de alguma forma, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente aqui. E não se esqueça de deixar sua nota de 1 a 10 para essa jornada. Quero muito saber o quanto você gostou, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.